Mateus capítulo 5, e versículo 13. Mateus 5, versículo 13. Amém? Diz assim, Mateus 5, capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. No capítulo 5, versículo 1: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Senhor, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos que nós nos fortalecemos cada dia mais através da sua palavra, através do seu desejo sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, cuidar desse culto hoje. Nós desejamos que esse culto seja ao Senhor, mas eu peço que o Senhor use, Senhor, me use nesse dia como teu instrumento, Senhor, para que o Senhor possa revelar ao meu coração, para que a igreja receba, Senhor, o melhor de Ti, para que a igreja seja edificada, Senhor, para que o seu nome seja glorificado, Deus, porque nós acreditamos no seu poder. Eu oro em favor, Senhor, daqueles que não puderam vir, eu oro em favor daqueles que estão desistindo, eu oro em favor, Pai, daqueles que ainda não te conhecem, Pai, que possam te conhecer, esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida, esse Deus que é zeloso, esse Deus que tem até ciúmes, Senhor, da gente, Senhor. Então os seus filhos estão aqui hoje, Senhor, para ver, Senhor, o que o Senhor tem para eles, ver buscar, Senhor, algo, um necessário para que eles possam continuar nessa luta, porque nós somos peregrinos nessa terra, Pai. Essa terra não nos pertence, mas o Senhor tem preparado, eu creio pela tua palavra, uma terra, uma casa, uma mansão, algo da mão de Deus, algo que não é feito por mão de homens, como está escrito na sua palavra, está preparado para cada um, aqueles que creem no seu poder, Pai. Então estamos todos aqui com esse mesmo propósito, Pai. Aqui está o corpo de Cristo, Pai. O Senhor, o seu Filho Jesus é o cabeça desse corpo. Então nós somos designados por essa cabeça que nos traz a paz através do teu Espírito Santo. Que seja bem-vindo nesse local, ó Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, meu Deus, nosso Deus e nosso Pai. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, você percebeu que eu li o versículo 13 antes dos outros, né? Esse é o versículo chave desta pregação. Nós colocamos aqui uma situação. Nós colocamos, não, Deus colocou uma situação para nós, e Ele revelou ao meu coração que Ele começa dizendo assim: vós sois o sal da terra. Ele não falou que você vai ser o sal da terra,
Ele não falou que você pode ser o sal da terra. Ele disse que você é. Você é o sal da terra. E lá no versículo 1 ele começa dizendo assim: Jesus vem da multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximando dele seus discípulos. Quem se aproxima dele? É os seus discípulos. Quem se aproxima de Deus hoje aqui? Somos nós. E ele diz, e abrindo a boca ensinava. Então, irmãos, o sal da terra é para todos os cristãos, todos aqueles que realmente são convertidos, é para a igreja. Quando ele fala que nós somos o sal, ele está dizendo isso. Ele, Jesus, quando ele foi, esse aqui a palavra aqui é o sermão da montanha. É algo que vem para nossas vidas, para que nós possamos ter um parâmetro de como andar nesse mundo. Porque esse mundo é pecaminoso, esse mundo é do mal, esse mundo as pessoas roubam sem necessidade, roubam pelo vício. As pessoas fazem algo que não condiz com a realidade de uma pessoa que Deus quer que seja, a pessoa que Deus designou que fosse nesse mundo. Então nós, irmãos, nós temos que ser essas pessoas que influenciam as pessoas como sal. A Bíblia fala que o sal, se ele não salgar, ele não serve para nada. Ele está falando que o cristão, aquele que acredita no poder de Deus, se ele não chegar lá numa situação, ele não falar da palavra de Deus, ele ter vergonha de ser cristão, ele uma pessoa sem fé, é uma pessoa, como diz o sal aqui, ele é insípido, né? Ele é sem gosto. Ele não tem tempero. Então o cristão, ele tem que ter posição diante do reino de Deus. E essa posição, irmãos, a gente recebe de Deus através do ensinamento da palavra. A palavra faz com que a gente recebe de Deus algo sempre para fortalecer o corpo. Sempre para que você, que às vezes não prestou atenção nessa palavra, você leu e passou despercebido pela letra. Mas tem um que é bem-vindo nesse lugar, que chama-se Espírito Santo de Deus. Esse ele revela para mim e para você. Então, quando Deus está te comparando ao sal, Ele está falando para você que você tem que ir num lugar, e onde você chegar, as pessoas têm que olhar, não, está chegando o cristão, está chegando aquele que tem fé, está chegando aquele que não fala mal dos outros, está chegando aquele que vem em nome do Senhor. E quando quando você chega nos lugares, a pessoa fala isso, e ao mesmo tempo existe um respeito. Tudo bem que tem uns exaltadinhos que não entendem que o Brasil é um país que é laico, que fala, né? Cada um tem a sua religião e todo mundo respeita. Mas o crente, o cristão verdadeiro, aquele que professa a fé na palavra de Deus, esse é criticado o tempo todo. Se o crente erra, ele tem um peso maior do que qualquer outra pessoa. Olha o que eu estou te falando. Se o crente, o cristão verdadeiro, que está na palavra de Deus, o evangélico cristão, se ele erra, ele tem um peso maior do que qualquer pessoa. Isso no mundo, não para Deus. Isso no mundo. Por quê? Porque é aquela situação, olha lá. Está vendo? Fala lá com a Bíblia debaixo do braço e errou. E todas as pessoas, irmãos, têm direito de errar. Mas todas as pessoas, nem todas as pessoas, melhor, conseguem entender que o propósito de Deus aqui, que Ele não veio para os certinhos, Ele não veio para os são, Ele veio para os doentes. Tem um aqui, ou quem está nos assistindo, que nunca pecou, que nunca errou, que é o perfeito? Não existe pessoas nessa situação. Então, quando nós estamos, irmãos, acreditando na palavra de Deus, que Deus dá o poder para mim e para você, dizer, você que vai fazer, você que é a pessoa que vai chegar no lugar e vai abalar o inferno, você é a pessoa que dentro de você
reside alguém, não algo. Reside alguém, que é o Espírito Santo de Deus, que é esse que te convence a você abrir sua boca e falar: olha, assim não está certo. Você não pode julgar ninguém, mas você pode proferir a sua intenção. Você pode influenciar as pessoas dizendo: olha, não foi alguém que me disse, não foi alguém que me ensinou, foi a própria palavra de Deus que disse que eu sou sal. E se tem uma condenação, e se eu não salgar, se eu não chegar aqui, na roda dos escarnecedores, e essa roda se desfizer, eu vou ser queimado, eu vou ser pisado pelos homens, eu não vou servir para nada. Mas quando você chega na roda dos escarnecedores, está todo mundo falando às vezes mal de Deus, ou está falando mal de alguém, você tem que ser a pessoa que vai lá e dissipar essa roda. Porque a própria Bíblia fala que nós não podemos assentar na roda dos escarnecedores. Por quê que nós não podemos? Porque se você chega num lugar e estão falando algo e você sente e não fala nada, você está concordando com tudo. Teve uma palestra, negócio digital lá na escola da Thaís, eu não sei se a Ana participou também, que falou que assim, se alguém fizer um grupo de WhatsApp, presta atenção nisso, e falarem mal de alguém nesse grupo, e você não contestar, você ficar quieto, não falar nada, você concordou com os que maldizeram aquela situação. Você concorda. Tem aquela coisa, né? Quem cala consente. Então, se você entrar no WhatsApp e alguém falar mal de alguém, você tem que falar assim: eu não concordo com isso, tenha misericórdia, sei lá, você fala o que você quiser. Deus está sobre todas as coisas, e de preferência saia do grupo. Porque a função do cristão não é fermentar aquela situação. Por isso que eu disse, quando existe algo eu cheguei nessa palavra aqui, irmão, sabe como? Eu peguei eu vi um devocional de uma pessoa, e essa pessoa fala assim, que nós não podemos ser tudo que falam da gente, a gente tem que se doer. E o pastor Luiz me ensinou numa época da minha vida difícil, que nós sabemos que nós vamos sofrer ingratidão, mas só que não pode mais doer em nós. Então, se está acontecendo algo que estão falando de você, é porque você está no lugar certo. Se não falam nada de você, irmão, não falam nada, ou é barbinha de molho, começa a mudar. Hoje, esse ano aqui, a Igreja Nova Jerusalém é o ano da mudança. Foi feita a campanha dos 7 dias, e agora em fevereiro, irmãos, mudou a data. Eu vou falar no final. Mudou a data, que ia ser acho que dia 7, vai ser dia 21, parece, mas eu vou falar no final. Então, irmãos, para concluir isso, nós somos o sal. Então o sal, ele tem que ir lá e mostrar para quem ele é. Que nem eu disse, está chegando o cristão. Eu estava numa situação aí estavam falando umas coisas que eu não estava concordando. Aí quando cheguei naquele lugar, Deus me incomodando, eu não queria falar nada. Aí eu falei assim: olha, conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que colocar o amor de Deus para as pessoas. Nós temos que mostrar qual é o caminho que Deus preparou para cada um. A pessoa vai crer ou não, a palavra nos garante. A palavra fala, quando Jesus mandou os 70 de 2 em 2 para pregar o Evangelho de Cristo a toda a criatura, a todas as cidades da redondeza, ele falava assim: se você começar a falar do meu amor, se você pregar o Evangelho de Cristo e eles estiverem de fome, fique ali até quando der, até quando eles te alimentarem, coma naquela casa. Agora, se eles não aceitarem o que você está falando, diga para eles que chegou o reino de Deus, mas saia daquele lugar, e daquele lugar você não traga nem a poeira. Bate os pés, sacode os pés, tira a poeira dos pés daquele lugar e vai para outro. Ele deixou isso escrito, que nós temos que ir e levar. Nós temos que ser aquelas pessoas que temos que ir, que nem o louvor trouxe aqui, não pela razão e sim pela fé. Porque em determinado momento uma pessoa orava muito por mim e eu até criticava ela.
ela achava, até que eu até falei umas coisas dela, depois eu pedi perdão, mas eu creio que hoje ela é muito feliz, porque ela orou muito por mim e eu estou aqui na igreja, né? Uma delas é a minha esposa, né? Mas tinha uma outra que ajudava, que é a irmã Dalva. A irmã Dalva é uma mulher de Deus que ela influenciou na minha escolha. Tem duas pessoas também que influenciaram na minha escolha, Sidney e Beth. Esses influenciaram na minha escolha. Passei um período de rebeldia, quase me perdi, mas só que Deus foi lá e me pegou, porque o que está plantado no nosso coração já é verdadeiro. Alguém que tinha sal veio e deu sal para mim e para você. Você está aqui porque alguém que tinha sal temperou a sua vida. Ele mostrou o tempero de Deus para você. E muitos que estão aqui hoje, eles estão pela insistência do sal. Eu sou a Dani é uma, está aqui pela insistência do sal, porque alguém que tinha sal foi lá e ajudou. Então você sendo sal, você vai contaminar, você vai ajudar, você vai pegar a pessoa e falar assim: olha, mas existe um amor, Deus é amor. O pessoal quando fala de igreja já fala de querer receber algo, e a Bíblia fala que nós temos que dar algo primeiro. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de dar o seu tempo para Deus, fazer o seu primeiro passo para que Deus haja na sua vida. Se você não der o primeiro passo, Deus não vai agir. Agora, se você ficar olhando o que os outros falam, você vai na igreja, você vai ter que dar dinheiro. É isso que fala, você vai ter que dar o dinheiro. Então, a raiz do mal, a Bíblia fala que é o dinheiro. Então, o dinheiro faz com que as pessoas não se achegam a Deus. Por isso que a própria palavra fala. Eu vou falar um pouquinho de coisa aqui em Lucas. Fala que o rico é mais fácil um camelo passar por uma fenda de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Aí as pessoas falam: então eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, porque senão eu vou ficar bem, aí eu não vou entrar no céu. Não, irmãos, ele está falando o seguinte: que quando você é o sal, você entende que você é sustentado pela rocha, que é Jesus, que você é sustentado pela fé em Jesus, não na sua caderneta de poupança, não na sua aplicação, não no seu fundo de investimento, não na sua empresa, não no seu trabalho, porque essas coisas podem acabar todas. Pode vir um pacote do governo, vai lá e limpa tudo, como limpou no Fernando Collor lá, que deixou o pessoal com 50 reais na poupança e limpou todo mundo. Nem sei como foi isso, que eu nem tinha dinheiro na poupança naquela época. Eu falei: se ele pudesse pôr o que ele tirou dos outros para minha conta que estava devedora, estava bom, né? Então, assim, irmãos, a nossa fé tem que estar em Jesus, porque você tem que ser, a Bíblia fala que você tem que ser abençoado. Você vai comer o melhor dessa terra, porque você acredita no poder de Deus, do seu Deus. Então, você vai entrar, você vai ser rico, sim. Você vai ser rico, até nesse mundo. Você vai herdar o reino de Deus mesmo, porque a sua fé não está naquele dinheiro que você ganha. A sua fé não está. Sua fé está em Jesus. Amém? Você crê assim? Você crê assim, irmãos? Que a sua fé está assim? Então, irmãos, se a palavra fala que se você é o sal da terra, essa é para você. Ele falou que quem foi buscar ele foi quem? Os discípulos. Quem são os discípulos do Senhor hoje? Amém? Só eu? Amém? Todos são discípulos do Senhor? Então, isso é para você. Você é o sal da terra. Se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você é o sal da terra. Você tem que abrir a sua boca e as pessoas vão ouvir e vão ter a opção, o livre-arbítrio, de aceitar esse Senhor ou não aceitar, de querer caminhar, de querer obedecer a palavra de Deus ou não, de querer ser assertivo naquilo que você decidiu, porque a Bíblia ela não se contradiz em nenhum ponto, ela sempre traz salvação. Muitas igrejas estão pregando a prosperidade e as coisas deste mundo, que vão ficar tudo aí. Você vai ter isso, que a Bíblia fala para você buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas é a riqueza, é a prosperidade, é tudo, mas primeiro é a salvação da alma. Porque eu posso ficar aqui nesse mundo sem ter nada nesse mundo, sem ter nada, só para comer, beber um arroz, um feijão, uma farinha, e eu vou herdar o reino dos céus, porque eu vou andar com
no Senhor, mas eu posso ter tudo neste mundo, mas se tudo deste mundo não pode me ter, aí eu vou herdar o reino de Deus também. Porque muitas pessoas pregam errado. Fala que o milionário, o rico não vai herdar o reino. Ele não vai herdar o reino como eu disse, se o coração dele está no dinheiro, se as coisas que ele almeja, se é a salvação da alma, está no dinheiro. Porque o dinheiro não compra a salvação. Você não consegue comprar a sua salvação com dinheiro. Você consegue conquistar a sua salvação com o galgar, com o caminhar, subir degrau por degrau, joelhinho no chão, falar com Deus, intimidade com Deus, exercitar sua fé, exercitar a palavra de Deus. É isso que faz com que nós caminhamos e alcançamos a nossa salvação. Ele fala em perseverar, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Falei de novo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta a gente parar pelo caminho. Se você já parou pelo caminho, agora você engrenou de novo. Eu parei pelo caminho, irmãos. Deus foi misericordioso comigo, Ele não me levou naquele momento, senão eu tinha perdido. Hoje eu estou novamente, vai fazer em abril 9 anos que eu estou novamente na igreja. Eu fiquei um tempo afastado, eu acho que foi um propósito de Deus, eu acho, não tenho certeza. Mas só que nós, irmãos, temos que abrir os olhos o mais rápido possível. Porque a Bíblia fala que Jesus virá quando a gente não espera, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Presta atenção, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então aquele que é sal tem que multiplicar, influenciar as pessoas, para quando Jesus voltar, aquelas pessoas que não conhecem, que ainda não fazem a obra de Deus, que ainda não estão em nenhuma igreja, possam estar numa igreja, sim, possam estar com oportunidade de salvação, possam estar recebendo de Deus o alimento diário, porque a palavra de Deus é um alimento diário, irmãos. Você lê a Bíblia, não sei quem falou, acho que foi a Dani que falou, não sei quem falou, que cada vez que você lê a Bíblia, você se maravilha com as coisas de Deus. Você vê que Deus, Ele pensou em tudo. A Bíblia foi escrita mais de 2000 anos atrás, ela é tão viva, ela é tão atual para os nossos dias. Você olha lá o que Ele fala. Ele fala de pai contra filho, filho contra pai, esposa contra marido, marido contra... Ele fala das situações que estão acontecendo hoje. Hoje você liga a televisão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, às vezes um monte de casos sempre de feminicídio, o homem que mata as mulheres, ou que espanca as mulheres. E é o que está acontecendo, a covardia, falta de Deus. Porque uma pessoa que faz isso com a outra, ela não está na palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que você tem que amar, e Deus é amor. Deus é amor. Ele fala, o segundo mandamento: amai ao seu próximo como a ti mesmo. Isso é ser sal. Isso é ser sal. Isso é ser pessoa que quando chega no lugar, abala a estrutura das pessoas. Se as pessoas estão falando algo, elas param de falar. Porque você tem que influenciar. E se você puder falar, não concordo, espera a sua oportunidade para você chegar e falar para a pessoa. Se você tem oportunidade de falar algo, também nós não podemos jogar pérolas aos porcos, a Bíblia fala. Por isso nós temos que ter sabedoria de Deus. Porque tem momento que nós colocamos a nossa posição, mas a nossa palavra, a forma que você vai falar, você tem que ter direção de Deus. Eu costumo, quando eu estou aconselhando alguém, quando eu estou conversando com alguém, eu já me conecto com Deus na minha mente. Falo, Senhor, me ajuda, que eu tenho que abrir a boca para falar para essa pessoa, porque o que sair da minha boca pode dar vida ou pode dar morte. Ela pode tomar uma decisão que, em cima daquilo que eu falei, é errônea, errada. Então, Senhor, me usa para que as pessoas sejam elevadas, como eu disse, porque a palavra de Deus vem dizendo para nós temos que sermos exortados, mas nós temos que viver em amor. Então quando vem algo para você e fala assim, olha, você não está sendo sal, você tem que melhorar, acredite, porque eu passei várias situações assim. Nós vamos dar culto ao Senhor. A Bíblia fala que todos compareceremos ao tribunal de Cristo. Todos compareceremos ao tribunal de Cristo.
Então nós vamos estar diante dele e vamos dar conta daquilo que a gente faz e daquilo que a gente deixou de fazer. Não só aquilo que a gente fez errado. Eu creio que aquilo que a gente fez errado é melhor do que aquilo que a gente deixou de fazer. Aquela pessoa que você passou, o Espírito Santo te tocou. Fala do meu amor. Fala do meu amor para essa pessoa aí. Essa pessoa aí, eu estou chamando ela. Só que eu não posso descer aí agora como ele vinha para Moisés e falar, não, agora ele usa eu e você. Eu e você somos instrumentos. Aí você tem que estar atento, porque às vezes ele fala no seu coração. Ele fala para aquela pessoa que está lá, está na dificuldade, ela está passando várias lutas, ela não acredita como tantas coisas acontecem na vida dela, e ela não sabe que existe uma saída. Não existe um remédio, mas existe uma saída. Porque as lutas continuarão, mas só que você vai passar, as pessoas vão passar por essas lutas e vão passar dando glória a Deus, porque a partir do momento que você conhece esse Deus maravilhoso, você começa a dar glória a Ele em todas as situações. Então, irmãos, resumindo, o sal é o sabor, é o tempero, e além dele ser o sal, que ele ser o tempero, o seu sabor, ele tem o poder de preservar, ele tem o poder, no estudo da Bíblia fala que ele tem o poder de preservar a corrupção. Corrupção é o que? Aquilo que apodrece a carne, quando ela está fora da geladeira, algo que estraga, e a corrupção do homem também. Então o sal, ele também tem um método de ir lá e mudar aquela situação da pessoa. Eles não colocam o sal quando não existia geladeira, nos alimentos. Existe até hoje a carne de charque seca, sei lá, que ela não vai na geladeira, ela fica vários dias fora da geladeira, porque o sal está ali protegendo, conservando. Então você é o sal que conserva, você é o sal que conserva as pessoas na obra de Deus, porque não é só você falar para a pessoa ir lá na igreja, você tem que acompanhar, você tem que ligar. Você tem que ir. Mas ela não está nem aí. Liga um dia, só que você tem que ter noção, para você não perder. Porque o crente tem maneira de ser chato. Uma vez eu estava falando com uma pessoa que é crente, cada palavra que eu falava do normal, ela falava uma frase da Bíblia. Aí eu falava isso aqui, ela falava uma frase da Bíblia. Gente, a palavra de Deus não é para ser soltada em vão. Ela sabe que eu sou um pastor, que eu sou um cristão. Ela não precisa falar tantas frases para mim. Fala normal. Você abençoa a pessoa com o ósculo santo, porque o cristão ele traz a bênção para as pessoas. Você abraça, você fala a paz do Senhor Jesus. Você já desejou tudo para ela. Se você desejou a paz do Senhor Jesus para a pessoa, o que é mais do que a paz do Senhor Jesus? Existe? Existe mais do que a paz? Não existe, irmão. Então, nós temos que saber quando que a gente tem que falar, porque o sal tem uma outra propriedade. Você joga um salzinho, você joga um salzinho, ele salga uma grande quantidade de coisas. Quando você vai fazer uma panela de comida, você joga o mesmo tanto da comida que você joga de sal? Não. Você joga só um pouquinho. Então o sal, quando ele é bem usado, ele vai lá e dá o tempero certo. E nós não podemos saltar. Isso que eu estou te falando. Você não pode ser o crente chato, o evangélico chato, o cristão chato, que aí você já perde a pessoa. E o nosso momento hoje é que está chegando o fim. Então nós temos que falar para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que elas possam entender que elas têm que ser, têm que se permitir a receber um pouquinho do sal. Que um evangélico e um cristão, principalmente da Igreja Nova Jerusalém, ele está sendo doutrinado, ele está sendo incentivado a ser um soldado de Cristo perfeito. Perfeito no sentido de querer buscar a Deus, não que é perfeito, que ninguém é perfeito, mas perfeito porque está buscando. Irmãos, não tem aquela coisa assim que você fala assim: eu tentei, errei.
continua tentando, continua na presença de Deus, porque às vezes nos seus erros são coisas para você crescer. Porque você errou uma vez, você já fica preparado, porque Deus permite você errar numa situação que a perda é menor. Eu não posso mais errar na minha empresa agora com 52 anos, mas eu errei muito com 23, 25, 30, 40, errei muito, fiz muita coisa errada no sentido de administração, no sentido de não fazer correto, no sentido de desanimar. Mas você, como cristão, está sendo preparado por Deus. Amém? Você está sendo preparado por Deus, porque a palavra de Deus vem para você se preparar. Então aí você vai ter a dosagem certa de sal que está dentro de você, que o Espírito Santo age. Que nem eu disse, se conecta com Deus, vai falar com uma pessoa, essa pessoa vai receber de Deus, não vai receber de você. Irmãos, a palavra aqui, ela está indo, caminhando pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você quer assim, eu não vou ficar falando tudo que eu falo, que era outra coisa para falar, né? Não preciso falar mais, né? Que Deus está falando aqui, está falando ao meu coração. E primeiro Ele está falando comigo, porque às vezes eu também, algumas coisas que eu falei, eu já cometi esses erros. Então você, irmão, você é um aluno de Deus. O pai não educa o filho, não é assim? Ensina a andar de bicicleta, ensina a falar, ensina a agradecer, ensina os caminhos do Senhor. O Pai não faz isso? Deus faz isso com você, porque Ele é o supremo Pai, Ele é o supremo, Ele é o Deus poderoso. Então Ele está ensinando você aqui, amém? Ele está ensinando quem você tem que ser, quem que você tem que fazer, o que você tem que agir em cima daquilo que é o propósito dele para a sua vida e para aquele que você tem que influenciar. Nós somos influenciadores, irmãos. Amém? E damos glória a Deus por isso, porque Ele que nos ensinou, Ele que nos ensina a sermos influenciadores. E aí, irmãos, nós vamos voltar a Bíblia, o Sermão do Monte. Ele é as bem-aventuranças, né? O Senhor Jesus, Ele deixou escrito algo para a gente adotar, critérios que nós temos que adotar para que nós possamos realmente ter a característica de um cristão que influencia. As características de um cristão que influencia estão ligadas nas bem-aventuranças. Bem-aventurado, irmão, significa muito feliz. Quem está muito feliz aqui? Amém? Só 3. Glória a Deus. Muito feliz é bem-aventurado. E aí tem outro significado lá no dicionário. Tem a glória dos céus. Bem-aventurado, tem a glória dos céus. Repete comigo. Tem a glória dos céus. Aleluias. E outra coisa que eu trouxe do estudo da minha Bíblia é o estado, bem-aventurado, é o estado abençoado que em Cristo recebem a Deus e a sua palavra. É um estado abençoado, é estar muito feliz, é aceitar o Senhor como o Senhor Deus nas nossas vidas, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é ser bem-aventurado. Amém? Então nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados. Amém? Então, irmãos, nas bem-aventuranças do Senhor, no verso 3, ele fala, verso 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, irmão, no mundo, ele é tido como uma pessoa sem graça, uma pessoa que faz coisas que não tem nada a ver. Mas pobre de espírito na Bíblia, ele é aquela pessoa que não é autossuficiente, é aquela pessoa que é dependente de Deus em tudo, que ela dá a liberdade do Espírito de Deus. Esse é o pobre de espírito, porque se você é rico de espírito, você não precisa de Deus, para você já é rico. Ele fala pobre de espírito. A Bíblia fala que vem para os pobres, né? A Bíblia fala que vem para os pobres, e os ricos não herdarão, não tem essa história?
Então ele está falando disso, ele está falando aquele que são dependentes de Deus, aqueles que realmente se entregam para o Senhor e acreditam no poder dele nas nossas vidas, acreditam que é o Espírito Santo que age aqui nesse meio, porque Deus teve algumas etapas da vida dele aqui na terra, tentando consertar o ser humano. Ele veio através do profeta, ele vinha e falava com o profeta, e o profeta transmitia para a igreja. Poucos aceitavam e muitos não. Aí depois ele cansou de fazer esse mundo, ele destruiu o mundo e deixou só uma família para continuar, que foi a família de Noé. Aí depois veio os profetas de novo e continuaram a profetizar algo que seria o que resolveria o problema desse mundo, que chama-se Senhor Jesus Cristo. É o Cristo. E aí ele veio nesse mundo e veio e mostrou para nós o que a gente deveria fazer, e hoje nós temos isso. E depois que Jesus Cristo veio, ele foi para o Pai e disse: não vos deixarei órfãos, e derramarei o Espírito Santo a toda a criatura. Irmãos, você está cheio do Espírito Santo, basta você dar liberdade para ele agir na sua vida, porque ele está dentro de você, ele é a pessoa de Cristo. Então Deus, ele deixou você sempre amparado. Em toda a história da Bíblia, ele deixou você amparado, e não é hoje que ele vai te desamparar, porque ele é fiel na palavra dele. Então o Espírito Santo que está dentro de você é aquele que é a representação de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas não em importância, porque eles são um. Então não existe Deus é mais, Filho é menos e Espírito Santo é menos. Eles são um. Jesus Cristo falou: eu e o Pai somos um. E o Espírito Santo é eles dentro de você. Então quando nós damos oportunidade para o Espírito Santo, aí nós começamos a entender, porque seu coração está aberto para ouvir a palavra. Esse tempo que eu já estou falando, às vezes depende da igreja grande, já tem gente embora, porque eu não estou falando de prosperidade, eu não estou falando que você vai ganhar, que você vai ganhar em tudo. Eu já até falei para minha família: nós não vamos ganhar em tudo nesse mundo, porque esse mundo não nos pertence. Se eu tiver que comprar um negócio que isso custa 300, aí depois eu tenho que correr para ir na mão que custa 280, não, compra já isso aqui, porque nós vamos ser abençoados. Se Deus colocou aquela situação para você fazer, faça, porque Ele está te abençoando e você está abençoando alguém. A gente não pode pensar só em nós. Então o Espírito Santo, ele faz isso, ele te dá a solução daquilo que você tem que resolver. Ele faz isso. Então, irmãos, o pobre de espírito, ele herda o reino de Deus. Por que ele herda? Porque os olhos dele estão olhando para Deus, que é o consumador da fé. Quantos pobres de espírito nós temos aqui hoje? Deu para entender que às vezes o pobre de espírito que o mundo fala é algo pejorativo, algo negativo. O pobre de espírito é aquele que está vazio de si e cheio do Espírito, recebendo o Espírito o tempo todo, porque o Espírito, ele é transbordante. A Bíblia fala que a medida recalcada, transbordante, sacudida, é assim que a Bíblia fala, que ele vem, mas só que quando você está pobre, ele enche. Agora quando você está soberbo, você está altivo, aí a sua carne está sufocando o Espírito, aí o Espírito não tem opção de agir, o Espírito Santo fica parado. Então nós que damos oportunidade, irmãos, por isso você está na igreja, a igreja está falando com você, Deus está falando com você. A igreja não fala, Deus fala com você. Amém, irmãos? Então assim, se você quer herdar o reino de Deus, seja pobre de espírito, se esvazie de si mesmo e deixe o Espírito ser transbordante na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. O verso 4, outra característica do cristão que influencia. Verso 4: bem-aventurados que choram, porque eles são consolados. Irmão, o que chora é aquele que admite a sua fraqueza, aquele que acredita que existe um Deus que pode mudar todas as coisas. Então, a partir do momento que você se arrepende do seu pecado, depende do tamanho do seu pecado, você chora.
Porque você podia falar, por que eu fiz isso? Se eu pudesse voltar atrás, não faria desse jeito. Mas só que nós não temos oportunidade de voltar atrás. Nós temos oportunidade de se chegar a Deus. Porque na Bíblia não fala que Ele perdoa os nossos pecados e coloca no mar de esquecimento, e Ele fala, de seus pecados não me lembrarei mais. Então a oportunidade é diária. Por isso que nós, irmãos, temos que estar focados na nossa salvação. A gente tem que estar na igreja. A gente tem que estar dentro de uma igreja. Porque se você estivesse lendo esse capítulo aqui, esses versículos, são 13 versículos, você tinha lido e não tinha passado por tanta informação que Deus está te dando hoje. Amém? Vocês creem assim? Que a palavra tem que ser revelada, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus está agindo na sua vida dessa forma. Então chora, mas se arrepende. A gente não pode ter lágrimas de crocodilo. E amanhã faz a mesma coisa. Não, chora, se arrepende, pede perdão a Deus, e aí você vai ser consolado pelo Senhor, porque o consolo do Senhor é perfeito. Então aquilo que você fez, Ele faz você ficar tranquilo, porque você não vai ser mais cobrado por aquilo. Nós acreditamos, irmãos, que um ladrão, uma pessoa que cometeu um pecado, que cometeu algo que para a sociedade já quer matar. Nós cristãos não temos isso. Nós cristãos acreditamos na transformação da vida. Nós acreditamos, nós cremos no poder de Deus sobre a vida das pessoas. Aqueles que estão assistindo lá, de repente não aceitaram o Senhor Jesus ainda por causa de um delito, por causa de uma situação difícil. Ela tem condição, porque se você procurar uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega a palavra que fala a palavra verdadeira, ela vai ter a solução dos seus problemas. Ela tem que pagar a justiça dos homens, mas a justiça de Deus começa a agir na vida dela a partir do momento que ela pediu perdão, ela seguiu os caminhos do Senhor e prosseguir continuamente o caminho do Senhor. Como eu disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a salvação é no galgar, é no caminhar. Então, se você tem uma dificuldade ou conhece alguém que tem, ora para ela entender que tem um pai que corrige, mas Ele dá glória. Ele perdoa, mas Ele pede um compromisso. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Nós temos que ter um compromisso. Nós não podemos fazer as coisas de Deus por obrigação. Nós temos que fazer as coisas de Deus por alegria. Porque você não é bem-aventurado. Bem-aventurado não é feliz. Não é muito feliz. Bem-aventurado é muito feliz. Amém, irmãos? E aí no verso 5. Então, uma folha aqui, desculpa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmão, manso não é aquele cara que fica parado, que você pode bater na cara dele que não acontece nada. Manso é humilde, manso é submisso a Deus. Manso é aquele que está esperando a direção de Deus, é aquele que se preocupa com a obra de Deus. E manso tem uma característica de fé, porque ele não se desespera, ele acredita no Deus que ele serve. Ele não se desespera, ele pega e vai adiante, ele põe o passo à frente e vai. Então, irmãos, por que fala que o manso herda a terra? Herda a terra porque ele é compromissado com a obra. Então, irmãos, nós temos que ter essa característica de manso, porque se nós somos assim, nós vamos influenciar o mundo. Nós vamos influenciar as pessoas que de repente morre alguém, ela se desespera, tem que tomar remédio, ela desmaia, não sei o que, e você vai estar lá firme, assim, Deus me deu, Deus tirou. Glorificado seja o nome do Senhor. Não é isso que a palavra fala? Então, aquele que acredita na forma de Deus, que Ele veio preparar você neste mundo, para te levar para um mundo glorioso, que é a vida eterna, é uma eternidade. Então, quando a pessoa morre, você tem que falar glória a Deus, porque essa pessoa estava em Cristo Jesus. Eu já falei para vocês, se eu morrer, dá glória a Deus,
porque eu estou continuando. Agora, se eu estiver fora da igreja, irmão, corre lá e me puxa, me chama, fala assim: João, você não pode se perder, não, vem aqui, vem comigo. Você não pode se perder. Pô, eu dou liberdade. Porque às vezes, quando a pessoa está nessa situação de desistir, parece que quanto mais você fala, mais a pessoa, lá vem esse cara chato. Não, seja chato mesmo. Vai lá e fala: olha, você não pode perder. Você não pode perder. Amém, irmãos? Você vê as pessoas que às vezes diminuem e depois ela afirma. Nossa, é tão bem-aventurado, né? É muito feliz quando ela estava diminuindo, ela pega lá e firma de novo. Ela pega e vem para a igreja. Ela é uma influenciadora, um influenciador da obra de Deus. Amém, irmãos? Então, os mansos herdarão a terra por isso, pelo fato da fé, pelo fato de as pessoas serem dependentes de Deus também. Porque o manso, ele está tranquilo, que nem a palavra da Dani hoje. Para que vamos preocupar com amanhã? Amanhã basta ser um mal, está nas mãos de Deus. Esse é o manso, esse é humilde, esse não sobressai pelo seu intelecto, pela sua vida material. Esse se mostra pelo poder de Deus. Esse é o manso. Tem mansos aqui? Só 2? Só 3? Amém? Dê glória a Deus, irmãos. Se você é manso, dê glória a Deus. Aplauda o Senhor por isso. Verso 6: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça é buscar a presença de Deus. Fome é fome da palavra. Vim no domingo, puxa, só quinta-feira eu vou ver a palavra de novo. Não, terça-feira tem culto de oração, e tem palavra também. Tem palavra. Você que não vem de terça, vem uma por mês. Tem 4 terça-feiras, vem uma. Você viu o poder de Deus que está acontecendo na terça-feira. A igreja, ela é mantida pela oração intercessória, que nós estamos orando aqui. Terça-feira foi atípico. Deus estava levando a gente para um lado, a gente acabou nem orando individual, porque estava sendo comovido pelo Espírito Santo, e a oração estava saindo, falando de todas as pessoas que estavam aqui presentes, das que estavam fora, e Deus foi revelando, posicionado pelo Espírito Santo. Então tem dia que quem dirige o culto é Deus, não é nós. Às vezes a gente até resiste, mas tem hora que não dá para resistir. O amor de Deus é profundo, e Ele faz a gente ouvir algo, não é, irmão? Vocês ficaram na terça-feira? Não foi desse jeito? Amém? Então, irmãos, fome e sede de justiça é buscar uma vida santa, cheia da presença de Deus, porque a Bíblia fala que você será farto. Porque você vai vir uma varinha de condão da princesa fada e vai bater assim, você vai ser farto? Não, porque se você tem sede e fome, você está indo buscar a palavra, e você está sendo cheio. Deus é inteligente, Ele não quer que você seja formado um cristão pelo que os outros falam. Eu falo assim: Deus é amor e servir. Não, eu estou falando na palavra de Deus, e você vai na sua casa, quando chegar lá, lê, que Deus vai revelar mais ao seu coração. Quando você lê essa palavra aqui, Deus vai falar: o pastor não falou tal coisa lá. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que eu mesmo, às vezes eu assisto a minha pregação, eu falo: eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Por quê? Porque Deus, Ele revela ao nosso coração no momento que a gente está precisando. Por isso que tem sede e fome de justiça é aquele que herda, aquele que vai acontecer a ser cheio, ser farto. A Bíblia garante ser farto. Amém? Verso 7. Verso 7: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmão, misericórdia é você ter compaixão, né?
Misericórdia é você olhar para o outro com o olhar de Deus, né? Que você olha para o outro, ora pelo outro, para que Deus diminua o sofrimento da pessoa. Porque normalmente misericórdia vem da palavra miséria. Misericórdia. Eu esqueci de ver direitinho como funciona. Se alguém sabe o significado do dicionário, pode falar. Mas eu sei que assim, tipo assim, algo que quem passa pela misericórdia é uma situação difícil, mas quem tem a misericórdia é aquele que deseja que o outro seja melhor, é aquele que é cheio de compaixão, aquele que se doa pela obra de Deus, aquele que se doa pelo seu irmão. Teve um dia que era o dia do meu aniversário, mas eu tinha que socorrer uma pessoa, tinha que pregar para uma pessoa. Eu desisti daquele dia do meu aniversário com a minha família, nós marcamos outro dia, aí eu fui lá e preguei a palavra, não tinha que ser pregada. Isso é compaixão. Não estou falando que você deve fazer isso, não. Isso é particular de cada um, mas isso é compaixão. Você olhar para o seu irmão, para as pessoas que você conhece e ter compaixão dela. Então, aí o que acontece? É a mesma história. Vai vir as varinhas, porque você teve isso, vai lá e te dá a misericórdia. Não, o próprio Deus age com misericórdia na sua vida. É aquela história: quem semeia pouco, pouco você fará. Quem muito semeia, muito você fará. Não é dessa forma? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de buscar. Por exemplo, aquela pessoa que se prepara para o vestibular, se ela estudar de noite ela não tem mais possibilidade do que aquele que não estudou? Ela não tem mais possibilidade? A nossa sobrinha Giovana, né, pegou o USP, de 160 e poucas pessoas que passaram, ela é a 12ª na USP. Passou terceiro numa outra faculdade que era bolsa integral. Então por quê? Porque você vê a menina estudando dia e noite, dedicada. Então você que tem fome e sede de justiça, a justiça, irmão, é a justiça de Deus, não é a justiça dos homens, não. A justiça de Deus, aquela que realmente a pessoa é abençoada, aquela que a pessoa, pela fé, vou falar do louvor, não pela razão, mas sim pela fé, nós acreditamos que nós herdaremos um novo céu e uma nova terra. Não é isso que está escrito aqui? Eu creio que é um novo céu e uma nova terra. Então, se você crê que é um novo céu e uma nova terra, então tenha mais fome, tenha mais sede, que Deus vai fazer cumprir na sua vida, porque você vai ser farto e você vai receber a misericórdia. A misericórdia de Deus vai estar na sua vida. Amém? Verso 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse é poderoso, irmãos. Quem quer ver Deus? A Bíblia fala que muitas coisas que vão acontecer não estão escritas nos livros, que nós vamos conhecer frente a frente com o Senhor. Vai ter aquele momento que Ele vai abrir os livros e o livro da vida. E esse livro da vida vai ter que estar escrito o seu nome. Então, o limpo de coração, ele é liberto do poder do pecado. Ele é liberto do poder do pecado. Porque se ele não estiver liberto do poder do pecado, ele não vai ver Deus. Porque quando nós estamos no pecado, eu sempre falo aqui que o pecado é a parede que separa nós de Deus. Então, irmãos, quem vive no pecado, quem luta por algo que não está conseguindo lutar, coloca para Deus, coloca em oração. Se você puder revelar para alguém que você sabe que é um doméstico da fé e você tem confiança nele, pede oração. Tem muitas coisas que é difícil a gente se libertar. Muitas coisas são muito difíceis. Então, para a gente ser limpo de coração, a gente tem que estar mediante a glória de Deus, mediante a graça de Deus. Só através da graça de Deus nós nos libertamos do pecado. Porque Jesus não pagou o alto preço lá na cruz. Ele pagou o alto preço pelo meu pecado, pelo seu. Ele foi crucificado, morto, mas pelo meu e seu pecado. Ele não tinha pecado nenhum. Então qual é a forma da gente ver Deus? Rompendo a parede, coração limpo, né? A Bíblia fala que o Senhor
quando voltar, Ele tem que nos encontrar irrepreensível, nada que nos condene, porque é como se você estivesse caminhando com Deus e seu nome está lá no livro da vida. Aí Ele tem um lápis para escrever o próximo nome e uma borrachinha para apagar o seu. Aí você desistiu, Ele vai lá. Não é assim? Porque se a Bíblia falasse que é só você aceitar agora e está tudo bem, e quando você estiver lá por uma certa idade, você voltava para Jesus, aí não existia igreja, né? Mas Ele fala isso, que perseverar até o fim. Então Ele está com a borracha na mão, mas em nome de Jesus eu creio que o nome de todos vocês está escrito lá, e a borracha não vai ser usada. Amém? Você crê assim? Porque as características para nós podermos ser o sal da terra é as bem-aventuranças. As bem-aventuranças do Senhor está dizendo para o povo: seja sal, seja sal. Você sendo sal, você nunca vai ser influenciado. É triste quando você vê um cristão que ele virou outra religião. Quando um cristão se afasta, ele está afastado, não está indo para nenhum. Mas agora quando ele vira uma outra religião que é contrária à fé da Bíblia, aí é muito triste, irmão. Eu creio, não estou aqui para julgar, que se um cristão evangélico ele vira uma outra religião que não professa a mesma fé, ele não era convertido dentro da casa do Senhor. Ele não era para ele o sois. Vós sois o sal da terra. Porque eu disse para você, que quando Jesus começou a falar, quem se reuniu para querer, tinha uma multidão, mas quem se reuniu para ouvir as bem-aventuranças? Os discípulos, foram vocês que se reuniram e foram lá ouvir aquilo que vocês têm que saber para você influenciar o mundo. Irmãos, a Bíblia fala que uma pessoa que se converte ao Senhor, uma pessoa vale o mundo. Então às vezes você fala: poxa, eu só consegui ganhar um para Jesus. Então tá bom, você ganhou um mundo. Amém? Você crê assim? Então, irmãos, é assim. O verso 9. O 9 eu falei? Não, né? É o 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmão, pacificador é aquilo que ultimamente Deus tem colocado no meu coração, que nós somos mediadores entre as pessoas e Cristo. Como nós somos o sal, nós somos mediadores. Nós somos aqueles que mostram uma forma de se reconciliar com Deus, aqueles que estão sem Deus. Aqueles que estão sem Deus é a forma que eles vão ser reconciliados. Então nós levamos as almas para Cristo. Eu costumo dizer que quem faz a obra é Deus e não somos nós. Porque você só é um mediador, você só é um instrumento. Você fala da notícia. A Bíblia fala: mostra as boas novas. Porque quando ele deixou escrito para a gente pregar o Evangelho a toda criatura, ele fala: pregue as boas novas. O resto é comigo. É Deus que faz. É Deus que te conquistou, irmãos, ou foi aquele que te chamou? Foi Deus que te conquistou? Foi Deus que te pegou? É a Deus que te pega, quando você se permite ser pego por Deus. O pastor Luiz trouxe uma coisa que falava assim, que as pessoas, como que nem a mulher do fluxo de sangue, ia lá e relava em Jesus e era curada. Mas o principal, o melhor de tudo é quando quando Deus pega você, porque se Ele está em você, você vai passar por todas as situações, como ele trouxe acho que no devocional. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso passar dificuldade, mas Ele me fortalece. Eu posso estar na alegria, Ele me fortalece. Ele me ajuda a vigiar. O Espírito Santo me convence daquelas coisas erradas. Porque às vezes quando você está com muito dinheiro, você faz coisa errada, e o Espírito Santo te convence para você não fazer. Amém, irmãos? Então assim, os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus.
Por quê? Porque é a história do vagão. Lembra a história do vagão que eu trouxe no domingo, uns 3, 4 semanas atrás? Que Jesus é a locomotiva e os vagões somos nós. Então, se você está no vagão, você está no vagão ligado lá em Cristo e nos seus irmãos, você tem que estar puxando o outro também. Então, quando você puxa o outro para Deus, você é chamado filho. Então, é uma sequência. Jesus Cristo, o primeiro gerado. A Bíblia fala, ele é o primogênito, primeiro gerado, e nós somos os outros. Amém? Nós somos na locomotiva, ligados na locomotiva. Então, irmãos, para a gente ser filho de Deus, a gente tem que ser pacificadores. Nós temos que ser pacificadores, mediadores da promessa de Deus. Tem uma coroa de glória preparada para nós. Então nós temos que angariar, nós temos que abraçar essa coroa. Amém? E o verso 10, para a gente quase encerrar. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição, irmãos, ela é natural por aqueles que fazem. Qualquer coisa que você faz, você vai ser perseguido. Se você pintar a parede e tiver uma falhinha, a pessoa vai reclamar com você. Se você prega a palavra de Deus, você fala alguma coisa errada, às vezes vem alguma perseguição. Eu sei que tem muita gente que tem as bem-aventuranças do Senhor e tem misericórdia, porque os instrumentos do Senhor, eles não são formados em faculdade, eles não são formados em teologia. Os instrumentos do Senhor, eles são só pessoas que se dispõem a fazer. Então, vão sofrer perseguição, vão ser caluniados. O mundo que não conhece vai chegar e falar alguma coisa, vai falar, não, aquele lá é isso, aquele lá é aquilo. Que nem uma pessoa falou pro Duane assim, aí ela falou assim, os pastores lá da minha igreja é legal, tá? Aí perguntaram, parece que carro que ele tem, ela tem um pastor lá que tem uma BMW. Aí ele falou, lógico, né, tá lá na igreja, entendeu? E vocês não sabem, o meu salário está atrasado aqui nessa igreja faz 9 anos, que eu não recebo um tostão aqui na igreja, viu? Falaram que eu ia receber 10 mil reais. Brincadeira, nossa. A gente faz pela fé, pelo amor, não existe salário. O pastor Luiz passa uma necessidade, dificuldade, mas ele está aqui firme na obra, ele está firme, ele está indo. Eu sei que muita gente fala mal dele também, eu sei, às vezes chega pelos bastidores, mas só que a Bíblia fala que ai daquele que fala mal de um homem de Deus, ai daquele. Amém, irmãos? Então, assim, perseguição nós vamos sofrer. Quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos sofrer perseguição. Então, quem sofre perseguição está no caminho certo, porque está fazendo. Então, se você está fazendo, de repente alguém fala, ele só fica falando de Deus. É isso mesmo que eu vou falar de você. Ele vem aqui e só está com a Bíblia, ele só lê a Bíblia, ele não faz outra coisa. É isso que tem que falar de você. Você não pode ser um crente secreto, um cristão secreto. Você tem que ser um cristão que mostra a sua cara, que mostra a imagem e semelhança do Senhor. Aí, irmãos, ele fala assim, deles é o reino de Deus. E aí ele fala no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, é a continuação desse, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí ele fala, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele está dizendo para você, não interessa o que o mundo vai dizer, interessa o que Deus está vendo em você. Deus está mostrando, Deus está agindo na sua vida. Amém, irmãos? E aí, para a gente ir para o encerramento, eu queria falar do verso 13 de novo. O verso 13, irmãos, é a chave dessa pregação. Então, quem é salvo aqui? Glória a Deus. Aleluia. Você que está em casa, você é salvo, porque você está ouvindo a pregação. Porque quem dá ouvidos à pregação do Senhor é salvo. É salvo. Porque a pregação não está dizendo aqui que foi para os discípulos, e nós somos os discípulos do Senhor. E ele fala assim, vós sois o sal da terra. E
E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então aquele que não é sal, ele vai ser pisado, ele vai ser queimado, ele vai ser, não vai ser justificado. Então há tempo, porque quando a gente não está salgando, há tempo para a gente mudar a nossa vida, há tempo para a gente fazer algo para que a gente possa salgar, há tempo que a gente pode mudar a vida de uma pessoa e mudar a nossa mesma. A nossa vida tem que ser mudada dia a dia. E nós estamos no ano 2019, é o ano da mudança. Então quando ele fala ano da mudança, não é aquela mudança que ocorreu lá no dia 1º ao dia 7 que foi feita a campanha. A mudança é dia a dia. O nosso caráter tem que ser renovado e provado dia a dia. A nossa vida com Deus tem que ser prorrogada dia a dia, tem que ser prorrogada. A Bíblia fala que nós temos que conhecer Deus e prosseguir conhecendo. Aquele que sabe tudo não sabe nada. Aquele que acha que é o doutor não é nada, porque nós não somos nada. Se o Senhor falar assim, fecha a sua boca, eu não vou conseguir falar nada. Mas Deus é poderoso, irmãos. Você é a pessoa que vai ser essa que vai influenciar o mundo. Você não vai ser influenciado a fazer outras coisas que não estão diante da palavra de Deus. E quando a gente está nessa ordem, nessa ordenança de Deus, é vitória para nossas vidas. Paulo fala assim, né? O que eu tinha por perda, o que eu tinha por lucro, para mim é perda diante da glória de Deus está diante de mim. Se eu perdi algo material aqui nessa vida, é pouco diante da glória de Deus está estabelecida para nós, irmãos. É dessa situação. Em 1 Pedro fala que você é uma geração eleita. Eu vou ler para você. Você é uma geração eleita. Você não está aí caiu de paraquedas, não. Você é uma geração eleita. Ele fala assim, 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, irmãos, a característica do cristão que influencia é ser o sal. As bem-aventuranças são a forma de nós sermos o sal. Você quer alcançar a misericórdia? Seja misericordioso. Você quer alcançar o reino de Deus? Preste atenção nessa, deixa gravado na sua vida essa parte. É que avançou muito horário, irmão. Eu ia falar o lado contrário também, para você aprender que tem um lado contrário. Lá em Lucas tem um lado contrário. E em Apocalipse fala que além da gente ser a geração eleita, nós somos um povo comprado com sangue. Ele fala em Apocalipse 5:9: e cantava um novo cântico, dizendo: dignos é o Senhor, dignos é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém, irmãos? Então ele comprou você com sangue. Você é a geração eleita, e ele disse que você é sacerdote, sacerdotisa, e que você reinará sobre a terra até o tempo de Jesus voltar. Amém? Amém. Maranata, Jesus. Volta logo, Jesus. Então, irmãos, o cristão que influencia é o cristão salvo. Se falta sal, se está insosso sua vida, curva sua fronte, ora a Deus. Como Ele derrama o Espírito Santo sobre sua vida, Ele faz avivar esse sal e Ele dá sabor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia. Nós fizemos, Senhor, uma forma de te agradecer por nós sermos o sal. Agradecer pela sua palavra que diz que nós somos o sal.